Você já pensou que, ao mesmo tempo em que você se diverte, você tem uma distração, um lazer, lendo um livro, um bom romance, a literatura na sua vida, ela também pode te propiciar uma série de benefícios? Muita gente não tem a menor noção de como os livros podem impactar positivamente a nossa vida. E a conversa de hoje é para entender muito mais sobre isso. Se você ainda não tem o hábito de ler, se você ainda não escolheu uma linha de livros, não descobriu que tipo de livro você gosta mais de ler, também vamos falar um pouco sobre isso, clube de leitura e muito mais, porque a gente vai conversar com a psicóloga, professora e também biblioterapeuta, Camila Milanese. Ficou na dúvida? Não sabe o que é biblioterapia? Nós já vamos conversar e começar já entendendo mais sobre. Camila, o que é de fato a biblioterapia? A biblioterapia, ela tem ainda algumas nuances que a gente não sabe bem ao certo, mas, de fato, ela é a terapia por meio dos livros. Essa é a tradução literal desse termo que vem do grego, que é biblio, de livros, e terapia, que seria um cuidado. Então, a gente faz esse cuidado com as pessoas, cuidado com o grupo, por meio da literatura. Existe, Camila, imagino eu que sim, algum tipo de pesquisa, estudo, você, por exemplo, como psicóloga, que também usa a técnica, né? Você já tem, na prática, exemplos e resultados de sucesso? Como é que isso funciona? Tem prazo? Então, nos últimos anos, começou a ter bastante estudo e pesquisa sobre a área, né? Então, a gente tem algumas referências também de pesquisadoras no Brasil. Então, muito se refere à professora Clarice Caldin, da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, em que ela trouxe isso já desde 2004. Eu tive a honra de poder fazer uma disciplina com ela no curso de biblioteconomia. Então, ela ofertava essa disciplina de biblioterapia. E lá ela conseguiu assim trazer bastante pesquisa, né, estudos, artigos sobre esse tema. Mas hoje a gente tem outras, tem a Carla Souza, a Cristiana Seixas e Dante Galian, que também escreveu sobre o tema. E esses estudos estão se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente está conhecendo um pouco mais esse termo, o que de fato é, como que ele pode ser aplicado. Hoje ainda não tem algo muito definido, né? As pessoas que podem ser biblioterapeutas, por exemplo. Hoje, a biblioterapia está atrelada ao CBO da biblioteconomia. No entanto, há diversos cursos abertos, né, para as pessoas que têm interesse em fazer a biblioterapia, que são para diversas áreas. Por exemplo, eu conheço enfermeiras, psicólogas, pessoal da biblioteconomia, pessoal também de cursos de letras, por exemplo. Então, tem várias áreas que podem utilizar, digamos assim, dessa ferramenta que é a conexão entre o livro, principalmente, o diálogo e a imaginação. E aí o autor, assim, que a gente mais estuda, né, nesses cursos que tem aqui pelo Brasil, é um autor, é um rabino, na verdade, e que eu não sei muito bem pronunciar, mas alguns falam Marc Alain Oquinan, que ele trouxe um livro que se chama Biblioterapia. E a partir dele, ele traz essas principais nuances que são a literatura, o diálogo e a imaginação. Então, a partir desses estudos, né, desses conceitos, é que essas outras professoras foram também formando essa rede que é a biblioterapia, né? A gente sabe que é de conhecimento público, ou deveria, né, pelo menos na grande parte da população leiga, vamos dizer assim, né, que os livros são muito importantes por uma série de questões e trazem, né, acarretam muitos benefícios. No caso da Bíblia, acredito eu também que tanto possa se indicar para criança, adolescente, adulto, idosos, né? Eu queria saber, né, com você confirmar se é isso mesmo, e como é que é esse processo de indicação?
como que a Camila define, como que um biblioterapeuta define, né, se vai, na verdade, nem um biblioterapeuta, né, um psicólogo que também, né, trabalha como é que ele define se vai ou não indicar e como é que ele mensura ou acompanha esse processo? Então, na biblioterapia, a gente tem alguns tipos que a gente chama, são 2 tipos principais, é a biblioterapia clínica e a biblioterapia de desenvolvimento, de fruição, que a gente chama, porque elas trabalham com públicos diferentes. A biblioterapia clínica, que a gente chama, que geralmente, né, é praticada por pessoas da psicologia, porque tem esse olhar individual, esse olhar da trajetória, da história daquela pessoa. E aí entra todo um conhecimento, uma compreensão daquela pessoa, do que ela está vivendo, do que é a construção dela. E aí a gente consegue, talvez, resgatar algumas literaturas que vão fazer esses papéis fundamentais que a gente chama os pilares da biblioterapia, que vão trazer como introspecção, como um estranhamento, às vezes, com alguma literatura, algum personagem que vai te tocar, né? Também essa projeção que pode acontecer, essa catarse que pode acontecer de algum expurgo de alguma emoção a partir de uma literatura, né? De uma leitura muito profunda, por exemplo, que aquilo te toca. E aí, nisso a gente pode trabalhar dentro da biblioterapia clínica com essa oferta de alguma literatura que pode fazer esse movimento. Só que também, em contrapartida, o que acontece? Como não tem ainda uma definição muito certa, né, de quem que pode aplicar ou não, essa biblioterapia clínica, que geralmente é feita pelo pessoal da psicologia, ela é baseada nisso, né, nesse olhar mais individual. No entanto, a parte da biblioterapia de desenvolvimento, ela é muito mais no coletivo, muito mais com grupos, na verdade. Que isso é uma das coisas que eu também trabalho, gosto muito, bastante, assim, do coletivo. O grupo é muito potente, ele sempre sabe. E na questão do grupo, geralmente, né, a pessoa que vai ser o mediador, que a gente chama, ou facilitador, alguns usam, mas geralmente mediador, que vai ser o mediador dessa biblioterapia, ele vai poder levar algum livro que vai, de certa forma, tem alguns temas que são, de alguma forma, universais. Então, ele pode levar algumas literaturas que vão falar com coisas, talvez, cotidianas das pessoas, sentimentos, geralmente, e fazer esse movimento com que cada um possa ter, que são esses elementos da biblioterapia, alguma reflexão. E também, inclusive, o diálogo, né? O diálogo, a imaginação. Então, esses movimentos que vão acontecer nessas 2 formas de grupo. E aí, geralmente, na biblioterapia de desenvolvimento, não é necessariamente o psicólogo que pode ser o mediador. Então, tem pessoas, por exemplo, no SUS que trabalham, de alguma forma, apesar de não ser uma prática integrativa complementar em saúde à biblioterapia, ainda, porque já tem um projeto de lei para tal, mas ela consegue ser trabalhado, porque a literatura ela é uma arte, né? Então, assim como o teatro, assim como o cinema, entre outros. Então, ela consegue trabalhar como essa ferramenta de contar histórias, de narrar histórias, por exemplo, trabalhar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e poder levar algum grupo de, por exemplo, que a gente conhece alguns, né, que trabalham também em CAPES, né, Centro de Atenção Psicossocial, que pode levar ali a pessoa a ter essas reflexões, a abrir um pouco mais a imaginação, a olhar uma situação de uma forma diferente, que antes de ler a gente poderia não ter. Então, essas narrativas, na verdade, né, que são por meio de livros, geralmente, não só necessariamente, né, às vezes a gente leva música, às vezes a gente leva outros meios, mas ela pode fazer com que esse grupo também sinta essas estranhezas, essas identificações, essas projeções, e trabalhar nesse coletivo e os assuntos que surgem desse coletivo. Então, por isso que tem basicamente 2 formas de trabalho, né? Não tem uma só. Né, o biblioterapeuta, né, a biblioterapeuta, ela, obviamente, deve ser uma pessoa que lê muito para acompanhar os livros ou para conhecer, principalmente se ela vai indicar individualmente, porque, como você disse que é bom trabalhar também no coletivo, então tem essas questões, por exemplo, às vezes
pessoas que são vítimas de situações, então elas estão naquele mesmo processo, né, de situação de ocorrência. Pode-se trabalhar um livro comum com o grupo, às vezes você vai trabalhar, por exemplo, questão de vícios, ou droga, ou alcoolismo. Então, são grupos comuns também, né, em relação a assuntos, assim como, por exemplo, os adolescentes, quer se trabalhar alguma coisa específica em relação a relacionamento com os pais, primeiro emprego, enfim, dá para trabalhar coisas, livros comuns, né? E, obviamente, quando você trata seus clientes, né, seus pacientes com situações diferentes, aí os livros também têm que ser diferentes, né? Exatamente. E tem uma coisa, né? Muito difícil a gente algumas pessoas fazem, mas muito difícil tu fazer um trabalho com aquilo que tu não faz e não acredita. Então, obviamente, a literatura, para quem é biblioterapeuta, para quem quer vir a ser, né, quer entender um pouco mais desse mundo, a leitura é fundamental. Não precisa ler, né, clássicos e, por exemplo, não li nenhum, né, todos os clássicos do mundo, não dá tempo nessa vida, talvez eu não consiga, mas algum livro que eu li, que me atravessou, e isso é capítulo de ouro, assim, como que a gente seleciona esse acervo, né? Como que a gente leva esses livros para as pessoas? Sempre é uma história que te toca de alguma forma. É humanamente impossível tu levar alguma coisa que nada significou para ti. Apesar de que pode haver esse movimento, porque às vezes não significa algo para ti, mas pode significar para outra pessoa ou para outro grupo, né? Mas esse olhar de literatura, sentar numa livraria e ficar horas procurando livros, sentar numa biblioteca e ir numa sessão específica e procurar um poema, por exemplo, isso é um papel que o biblioterapeuta, na pessoa que vai lidar com essa atmosfera, ele, no mínimo, minimamente, precisa gostar, né? Porque a tua ferramenta de trabalho são os livros, é a literatura, né? E aí, como é que a gente faz essa escolha? É muito subjetivo ainda, na minha percepção. A gente tem, assim, grupos de estudo, né? As professoras que trazem várias literaturas que elas já utilizaram, por exemplo. E aí a gente tem isso hoje crescendo um pouco no Brasil, como se fosse esses estudos de caso, essas trocas de experiência. Essa literatura foi bom para isso, né? Mas isso ainda é uma coisa que a gente não fixa. Por quê? Porque tem essa questão daquilo que te atravessa. Às vezes a gente quer trabalhar um tema, por exemplo, já vou dando uns exemplos assim que acho que vai ficar mais fácil de a gente perceber, né? Teve um livro que se chama O Alvo, do Ilan Breman. É um autor brasileiro fenomenal. E a gente usou ele com professores, por exemplo. Então, era uma atividade com vários professores. E aí, esse mesmo livro eu usei com adolescentes. E não teve o mesmo efeito. Só que esse livro me atravessou, então por isso que eu levei, mas esse livro eu conheci porque eu conheci o autor, daí eu fui vendo as obras dele, e aí tem toda aquela investigação que a gente faz e fica curiosa para saber várias histórias. Mas quando a gente leva alguma literatura, ou também para a clínica, né, para alguém individual, a gente vai fazer esse diálogo em dois, de certa forma, não só em dois, né, porque tem o livro, então são muitas vozes que a gente não percebe, mas naquela história tem muita gente conversando com a gente, né? Então, quando a gente leva, é porque alguma coisa te tocou, e aí tu queres proporcionar isso para outra pessoa. Mas também na biblioterapia clínica tem uma situação em que a gente gosta muito de perceber que não é só o terapeuta, né, a psicóloga que vai levar a literatura, mas por que que o paciente não pode trazer? Por que que a pessoa ali que está com alguma situação, que gosta de ler, muitas vezes, há pessoas que, apesar de a gente ver os dados despencando, né, mas, enfim, tem pessoas que gostam de boa literatura, que têm esse hábito. Então, a gente convida também para trazer. Porque nessa troca, aquele livro atravessou aquela pessoa, por isso que ela escolheu. Então, aquilo também diz muito sobre ela. Então, é importante a gente ver o que essa pessoa está lendo, o que ela gosta, que autor, que personagem, enfim. Isso também faz parte dessa troca da biblioterapia. E no grupo, geralmente, o que a gente faz? A gente tem, sim, o grupo já geralmente ele é unido por algo em comum, né? Deveria ser, né? Por algo que tem alguma temática ou que tem alguma coisa que transpassa todas essas pessoas. E aí a gente escolhe, dependendo do grupo, por exemplo, tu citaste das pessoas
com algum problemas com vício, né, ou com outras drogas, a gente já fez um trabalho de extensão da universidade durante 1 ano, num CAPS de álcool e outras drogas, né, Centro de Atenção Psicossocial, em que a gente levou literaturas diversas, literaturas que às vezes falavam um pouco com a solidão, um pouco com algo de se encaixar na sociedade, porque muitas vezes eles têm essa percepção que eles trazem isso. Isso é uma coisa importante da biblioterapia. Não é o mediador que vai dizer o que deve ser falado. Na verdade, a literatura sugerida, ela consegue fazer com que o grupo fale aquilo que ele precisa falar. E aí, em algumas literaturas, a gente leva uma história e eles começam a dizer aquilo que eles sentem, que eles se veem na sociedade. E teve um livro que a gente trabalhou também, que é A Parte que Falta, ficou bem conhecido há muitos anos atrás, numa youtuber que comentou sobre ele, leu o livro e falou sobre a história, em que a parte que faltava para uma bolinha, que tentava se encaixar, achar uma coisa que se encaixava, mas nada se encaixava. Então, a gente também trabalhou com eles isso, né, esse enquadramento, essa adaptação na sociedade, de eles serem pessoas que às vezes as pessoas não gostam de estar perto. E aí foi que o grupo trouxe isso, não foi a gente com essa intenção, né? Claro, o livro, ele por si só, ele tem algumas nuances que podem ser reflexivas, né? Por exemplo, a gente pode pensar em qualquer sociedade, assim, a gente tem que se adaptar, por exemplo. A gente pode refletir isso, até que ponto isso é saudável, né? Enfim, mas nesses grupos, o que importa, assim, é a gente levar alguma coisa que faça com que eles tragam aquilo que eles sentem, né? Então, geralmente, o grupo tem isso. Eles vão estar entrelaçados por algum comum. Mas, muitas vezes, acontece tudo ao contrário. E a gente fala que na biblioterapia é sempre bom ter um plano B, C e assim sucessivamente, né? Porque aí entra uma questão forte da contextualização, porque funciona um pouco como as escolas. Por mais que o professor vá ensinar o mesmo conteúdo, português, matemática, história, geografia, isso muda conforme a região onde se mora, porque aí as pessoas trazem, né? Você precisa trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Né? Pensa, por exemplo, você está no sul, você está próximo do pessoal que teve, né, aquele furacão recentemente. Uhum. Então, assim, isso é uma história, uma contextualização ambiental. Tem a questão do Rio Grande do Sul, com as enchentes, né? Então, tudo isso, né, traz, por exemplo, no caso de geografia, né, você apresenta, você mostra, você vai trazer para discutir dentro das questões das disciplinas. A biblioterapia faz uma coisa muito parecida, como você colocou com essa questão do alvo, da parte que falta. Imagina se você está trabalhando num grupo de detentos ou detentas, né? Não só a questão do criar o hábito de ler, que seria bastante interessante, muitos não leem, né? Mas também fomentar e provocar essas discussões enquanto a questão psicológica que tem por trás, né? Eu queria aproveitar para te perguntar, a gente tem, igual você falou, infelizmente o hábito de leitura, ou essa questão tem caído um pouco no Brasil, a gente ainda está longe lá no ranking mundial de leitores. Como que, por exemplo, quem está lá nos ouvindo no podcast, quem está nos assistindo no canal do YouTube, como que eu posso escolher um livro? Como que eu posso começar, né, dar esses primeiros hábitos não, esses primeiros passos para o hábito de ler um livro para começar? Como é que eu devo me preparar? Porque muita gente fala que arruma uma série de desculpas, né? Ou que não gosta de livro. E, na verdade, tem um livro para cada pessoa, né? Tem um livro, tem uma história e tem um momento para cada coisa, sabe? Eu acho que Rubem Alves, né, que fala bastante sobre isso, sobre o hábito de ler. Na verdade, não existe hábito, existe gosto, né? Mas, enfim, por que a gente gosta de diversas coisas, né? Às vezes a gente também não sabe. Isso tem a ver com o que tu falaste antes sobre o repertório, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê, crianças que têm muito acesso a livros, que tem uma ampliação cultural desde pequena, ela vai gostar. Não tem como, né? É muito raro que não tenha algum interesse, porque é isso, a gente amplia esse repertório, a gente toma gosto por aquilo, porque percebe com o tempo, e a literatura, eu acho que ela entra muito nisso, assim, ela demora às vezes. Ela não é uma coisa que você vai ler o livro agora, agora eu já sei isso,
agora eu já sei falar dos meus sentimentos, agora eu já estou resolvida. Não, às vezes vai levar anos para tu ampliares o vocabulário, por exemplo, e tudo mais. Então, a literatura, ela tem essa lentidão, mas que é uma lentidão que a gente está perdendo, infelizmente, né? Então, acho muito, muito triste. Não existe apenas o hábito de ler, né? Rubem Alves fala que, na verdade, seria o gosto. E essa ampliação de repertório, ela vem a partir de quando a gente tem mais contato, enfim, desde quando é criança, né? E aí, quando várias pessoas perguntam, diz aí, 5 dicas, 10 dicas, eu até tentei ranquear, me esforcei, mas eu penso que cada um tem já o seu repertório, tem já os seus apreços, tem já o que é da sua história. Então é muito difícil eu, que vim do sul, falar com alguém que está lá no norte do país e dizer, ó, comece por esse, faça isso. Então não existe uma receita de bolo, mas eu penso assim, por que a gente gosta de algumas coisas que a gente faz? Eu acho que a gente deveria pensar isso também. Por que eu gosto de ver tal tipo de série? Por que eu gosto de ficar vendo celular? Às vezes é porque a gente é levado a muitas coisas. Existe uma questão até hormonal, né, que explica isso, mas por que eu gosto do que eu gosto? E aí, buscar aquilo que gosta. Principalmente, não existe começar a ler um clássico da literatura se tu simplesmente não gosta de ler nada, sabe? E o gostar de ler também é aquela coisa, não é que a gente não leia. Eu discordo, assim, que a gente lê muito, aliás. A gente lê em redes sociais, a gente lê em sites, a gente lê muito. Só que isso tem a ver com que a literatura em si faz, ela tem um quesito, assim, ou ficcional, ou muito real, né? Tipo, histórias de biografia. E isso também vai impactar o que a gente, de fato, vai escolher para ler, por exemplo, né? Tem gente que não gosta de saber a história dos outros, e tem gente que ama, por exemplo. Então, comece por uma biografia de algum artista que gosta, que tem uma admiração, enfim, pode ser que aquilo seja um bom começo, né? Mas tem uma questão também, e não sou eu que falo, na verdade, né? Tem uma professora estadunidense que fala, ela tem 2 livros. Ela tem O Cérebro no Mundo Digital, e ela também, esse foi lançado no Brasil antes do primeiro, que na verdade é O Cérebro Leitor. Ela se chama Marianne Wolf, e ela que fala sobre essa mudança que está tendo na leitura digital. Então, ela diz que a gente lê muito, mas ao mesmo tempo a gente não lê nada, a gente não absorve, a gente não grava, e a gente não está tendo mais a paciência cognitiva. Ela traz esse termo para explicar que por mais que eu goste de romance policial, por exemplo, e muitas pessoas relatam isso. Eu gosto de romance policial, mas eu pego um livro para ler, eu não consigo ler 3 parágrafos. Me cansa, me dá sono, eu desisto, vou fazer outra coisa. E aí ela disse que essa paciência cognitiva que a gente está perdendo a velocidade que está o nosso mundo não deixa mais a gente sentar. A gente não lê só com os olhos, a gente lê com o nosso corpo. Então a gente não senta de forma agradável. A gente não cria mais um ambiente para, não, nesse momento nada vai me incomodar, pelo menos que seja 10 minutos. Meu celular não vai tocar, alguém não vai chegar perto. Fazer um clima, botar uma luz boa, um chá, um café, às vezes alguma bebida, e de fato pegar aquele livro e mergulhar naquilo, e se entregar para aquela história que está chegando. Então a gente está perdendo um pouco isso. E aí esse hábito, ele fica difícil de ser construído, porque ele vem dessa parada, de alguma forma. E não existe ler... Tem gente que lê correndo na esteira. Eu já tentei e não deu muito certo, eu vou ser bem sincera. O professor pediu para eu não continuar. Mas porque é isso, a gente já tem uma visão de literatura, de produtividade junto, de performance. E a literatura, ela não nasceu para ter performance, ela simplesmente é o que ela faz o que a gente deveria ser na vida, ela é o nosso instrumento de viver. Então, não precisa ler clássico e nem nada disso. Pode começar com receita de bolo, né? Bula, tem gente perguntando, ler bula é leitura? Claro que é. Aumenta vocabulário e não é pouco, sabe? Interpretação de texto que às vezes tem um parágrafo lá que tu tem que ler 10 vezes, porque tu nem tem se tu pode tomar de 6 em 6 horas, ou a cada 6, né?
6 dias, enfim, tu precisa desses momentos em que tu tem aquela concentração naquela leitura. Então, a receita de bolo é descubra-se, porque cada um vai ter o seu jeitinho de ler. A gente tem o grupo de leitura com 20 e poucas pessoas, e ninguém senta no mesmo horário, da mesma forma, anota da mesma forma as coisas do livro, lê da mesma forma. Então, cada um vai buscando a sua forma de chegar e terminar a literatura, né? Então, acho que a principal mesmo, assim, que eu percebi em mim, né, que não é uma verdade absoluta. Como diz Buda, quando vai lá e faça, experimente, depois me diga se funcionou. Mas não acredite em mim, essa que ele fala, né? E é simplesmente esse desligamento da velocidade, isso me ajudou bastante. Tem gente que deixa o celular em outro cômodo, eu não deixo, assim, eu gosto de consultar algumas palavras, né? Mas eu simplesmente boto na minha cabeça, agora é um momento de leitura. Nada é mais importante que isso. Tem gente me ligando, tem gente no WhatsApp, tem notificação, mas agora não é importante. As pessoas perderam essa prática de esperar com as notificações, celular, as imagens, tudo que está ao nosso redor. Então, nada é mais importante naquele momento do que eu parar para ler. Então, acho que é isso, assim, essa pausa, procurar um livro que, uma temática que de fato te capture, né? Eu gosto muito, eu li assim, eu não comecei com nenhum clássico, eu lia romance policial um atrás do outro, até as 2 da manhã, de 200 páginas, não era muito, mas aquilo me sustentava, aquilo me fazia gostar de estar ali. É a mesma coisa, às vezes, alguns livros que eu leio, que é como se eu estivesse vendo um filme, só que eu ainda tenho como pausar e voltar no mesmo lugar, né? E aí eu acho que é isso, essas temáticas. E o que eu percebo também, quando as pessoas vêm me perguntar isso, é que às vezes as pessoas estão percebendo que às vezes elas não sabem o que elas gostam. Isso, a internet roubou muito da gente. A gente às vezes não compreende, mas não tem um feeling, um discernimento de dizer, não, eu não gosto disso. Porque às vezes a gente é bombardeado de uma coisa que a gente nem gosta, não conhece, não tem apreço. E a gente já tá meio em dúvida, assim, tô fazendo isso, mas por quê? Eu gosto? Não sei. Então, é resgatar de fato aquilo que te move. Eu acho que a literatura, ela não é estática, ela é movimento. Eu queria ouvir a sua opinião, principalmente em relação às séries e os filmes que viram, né, sucesso, viram top 10, top 1, top 3, enfim. A série Tremembé, por exemplo, né, com todos aqueles casos e aqueles crimes, e isso provoca, né, isso atrai um público, e não só o público que assiste, mas também o público que vai ler. Vai ler as biografias, vai ler os livros, né? E aí você falou um pouco dessa questão da biografia de uma celebridade, e às vezes essas pessoas acabam sendo alçadas ao status de celebridade. Enquanto psicóloga, claro que como leitura, e aí eu não estou discutindo aqui, né, a questão do que está lendo, mas como leitura isso é bom porque, né, traz alguns benefícios, ou muitos benefícios para quem está lendo, mas enquanto psicóloga, qual é, enfim, a leitura que você faz disso, a avaliação que você faz dessa questão? Então, a arte, ela é muito potente, ela não tem limites, às vezes, né? E a gente, no que eu acredito dentro da psicologia, a gente se vê pelo olhar do outro. Nós não somos algo que está dentro da gente, nós nos vemos porque alguém nos diz algumas coisas que nós somos assim. E eu penso que hoje também tem um pouco desses, como se fosse um vazio mesmo das pessoas, de buscarem relações, buscarem coisas que as constroem. E aí também tem essa acomodação, elas acham que elas pegam alguma referência, aquilo é verdade, aquilo é verdade absoluta, porque às vezes é muito mais fácil tu ter esse caminho do que parar, olhar esse caminho e refletir sobre como isso é para ti. Então, esse movimento, né, a leitura é movimento, assim como qualquer arte, eu acredito nisso, esse movimento de não existe ir para dentro e para fora, tá tudo conectado, mas esse movimento de relação, de rede, meio que às vezes eu penso que se perdeu. Tá muito mais fácil eu olhar só para fora, eu culpabilizar, eu já pegar uma história pronta,
do que, às vezes, eu fazer esse jogo, que é a biblioterapia também, de se colocar em questão. Tá, esse personagem fez isso, mas e eu? Eu faço, isso é bom, isso é ruim, né? Não existe certo e errado, mas como isso me afeta, como isso me captura. Então, eu penso que não é ruim, né, de certa forma, as artes, elas são conectadas, não é ruim começares a ver uma série, e dessa série querer ler sobre o artista, o ator, o escritor, sobre o tema, e só que eu penso que às vezes, uma vez uma pessoa perguntou: a minha filha já leu 17 vezes o mesmo livro. Será que ela tem algum problema? Enfim, às vezes ela não tem nenhum problema. O problema está na gente não entender o quanto isso nos afeta, na verdade, né? Talvez essa criança era um adolescente, ela só tem um livro para ler, né? Talvez ela goste muito da história e a repetição pode estar ensinando coisas para ela. Aliás, ler um livro várias vezes pode ensinar muito mais do que ler 20 livros diferentes, né? E eu acho que essas identificações que acontecem quando a gente vê alguma história, ou até a estranheza, né? A literatura traz muito essa estranheza. Eu não gostei disso, não faria isso. Eu acho que isso também está trazendo uma questão que é social da nossa contemporaneidade. Nós estamos, às vezes, um pouco vazios, um pouco sós, um pouco perdidos, e aí a gente busca em alguma coisa, assim, se manter, se basear. Mas, voltando à menina, se ela tinha problema ou não, a gente não vê, eu não vejo, pelo menos, por esse lado. Eu acho que tem que entender o contexto, né, que tá sendo visto isso, mas tudo que é de mais e tudo que é de menos, geralmente não é bacana, né? Pelo menos não é. Não, a gente tenta não generalizar, mas geralmente não é assim. Mas não seria, Camila, desculpa te interromper, não seria nem o caso de julgá-la, nem nada disso. A questão aqui, na verdade, por que quando é alguma coisa assim, um crime, nós, vamos nos colocar, né? Nós, brasileiros, estamos mais afeitos a ler, a participar. Não é julgar o crime, nem avaliar a pessoa que está ali envolvida, mas por que né, isso sobe para os tops? A gente vai ler os livros, nos interessa essas questões. Dá para fazer uma leitura disso, dessa questão do fato de nos estimular e não de avaliar, entendeu? A pessoa em Uhum. si, quem está envolvido na questão. Acho muito forte que é do mercado. O que está no hype, o que está bom, o que está falando, nem sempre é bom. A gente teve um exemplo disso com o clube de leitura dos jovens, né, com os jovens, em que a gente escolheu uma literatura porque era o sucesso do BookTop lá, enfim, não é minha vibe, eu tô lá de mediadora, mas eu participo com eles e tal. Alguns amaram, outros odiaram, mas era o sucesso número 1. Tínhamos que ler, essa era a fala. Não podemos ficar de fora. Esse pertencimento de grupo é muito forte, né? E aí é que tá. Quem que está escolhendo que esse livro, essa história, isso está em primeiro lugar? Por quê? Da onde? Quem que de fato gosta? Então, acho que tem uma questão de mercado que acaba comprando mesmo para que isso esteja lá. E aí é que tá, quando eu falei assim, as pessoas às vezes não sabem mais o que elas estão escolhendo. Elas olham que é o primeiro da lista e simplesmente eu tenho que ler, porque é aquela performance. Se é o primeiro, tá todo mundo lendo, eu tenho que ler também, né? Eu tenho que acompanhar. E eu acho que isso perde-se Só muito. um parênteses, entra numa questão de pertencimento, né? Que a psicologia fala muito. Às vezes as pessoas se vestem, usam, fazem porque querem se sentir pertencentes a. Exato. Isso é uma questão do humano. Não existe humano que não queira se sentir pertencente. Isso daí já nos traz um alerta, né? Por que que ele não quer estar nessa socialização? Porque nenhum humano se faz sozinho. Nós somos relações. Então, esse pertencimento, ele é natural. Assim, tem fases que são mais aguçadas, por exemplo, nos adolescentes, né? Em que eles precisam achar aqueles grupos em que se vestem de tal forma, que fazem tal coisa, que gostam de tipo de leitura. Isso a gente percebe, inclusive, no clube de leitura dos adolescentes, que tem, às vezes, até uma divisão ali. Uns gostam mais de coisas do
do TikTok, os outros gostam mais de clássicos, e a gente está tentando intercalar, porque o que a gente considera, né, junto com eles, o que é um clube de leitura? Ampliação de olhar. Eu estou aqui para ler uma coisa que talvez eu não leria, porque senão cada um continua no seu individual, que é isso que o sistema preconiza, né? Cada um no seu, ninguém se incomoda, ninguém dialoga, porque daí se perde esse potencial de argumentar, porque é muito mais fácil eu ficar só com quem eu gosto, porque daí eu não preciso, né, conversar, eu já converso daquilo que eu sei, e aí poder escutar uma pessoa que pensa diferente, isso também incomoda. Então, tem esses nuances, assim, que eu acredito que esses tops aí, metade é aquela coisa como o Buda fala, não acredita em mim, vai lá e testa, né? Mas isso eu acho que é uma coisa muito do sistema social que a gente está vivendo, dessa performance, dessas cobranças, dessa produtividade. Eu geralmente não vou por esse viés de literatura, mas conheço muita gente que lê apenas isso, apenas os mais vendidos e tal. Só que uma vez a gente teve até foi uma adolescente, que eu fiz uma questão para ela, assim, coloquei ela a refletir. Ela disse que só ia ler no clube os livros que fossem do que ela gosta, que era de ficção, fantasia. E aí eu perguntei por quê. E ela me disse, porque eu gosto de clichê. Tá ali, tá pronto, não preciso pensar. Eu já sei o que vai acontecer. E aí eu questionei, pois é. E será que na vida a gente sempre sabe o que vai acontecer? Por que a gente não quer que algo saia como a gente não espera? Então, acredito que tem esse movimento social de estar tudo muito pronto, tudo dado, tudo com final feliz, que isso faz com que a gente, se não encontra isso na literatura, não gosta mais, ou estranha, ou desiste e vai para outro. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu momento de perceber essas diferenças, essas estranhezas que a literatura traz, né? Tem gente que não gosta de mudar, não gosta de, né, esse exemplo que você deu, ele é bem legal, até indicativo, ou não, de alguém que tem algum tipo de síndrome, mas enfim, a questão não é essa. E você trabalha com uma questão, até nessa nossa reta final aqui de bate-papo, com temas tão diversos e tão diferentes, e você vem com um termo novo para mim, e talvez imagino que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando, que é a literatura clínica, que é muito interessante, né? Literatura clínica. O que seria a literatura clínica e como que ela pode ser, enfim, praticada, né? Aproveitada, usada no dia a dia? A literatura clínica, ela é uma palavra que surge de um artigo de, se eu não me engano, 40, 50, nessa década, em que foi pela primeira vez que cunharam, de certa forma, esse nome que queria trazer a biblioterapia, de alguma forma, né? Que é essa literatura clinicar que a gente conhece, é o inclinar-se, é o cuidado, entende? Então, é nesse olhar de literatura como um cuidado. Literatura em que a gente pode sair da nossa bolha, ou entrar em alguma outra bolha, ou que a gente pode não concordar, ou que a gente pode silenciar. E isso eu acredito que é uma das tarefas mais difíceis dentro do projeto da literatura clínica que a gente tem, nessas rodas, nesses encontros que a gente faz com as pessoas. O silêncio é o mais perturbador. E esse diálogo, que o diálogo pode ser o silêncio, e o diálogo, como Paulo Freire fala, é o amor, é uma forma de amor, dialogar. Então, eu penso que, desde esse artigo, podíamos, e ainda podemos, né, comentar muito mais que a literatura, ela é esse cuidado, ela é esse clinicar que a gente chama, né, não é clínica simplesmente no individual, mas é uma clínica de olhar para as pessoas, porque muitas pessoas hoje, elas não precisam ler livros, elas precisam ser ouvidas, porque elas também têm uma história, todos nós somos histórias. Então, essas histórias que às vezes vão, né, para um registro físico ou digital, como algumas pessoas preferem hoje, ela é uma história, seja ela de verdade, seja ela inventada, mas ela atravessa outra história. Todos nós se atravessamos nessas histórias. Então, esse cuidado é conseguir juntar o que alguém conseguiu colocar em palavras, geralmente, ou imagens também, né?
com aquilo que a pessoa traz em si, da sua vida, da sua existência, do que ela pensa para o seu futuro. Eu acho que esse é o trabalho, né? Literatura clínica não se sintetiza, mas pode dizer que se inicia nesse cuidado com as pessoas por meio de palavras, imagens, de literatura no geral. Você já imaginou que a literatura clínica e ou a biblioterapia pode ser a resposta que você estava procurando? Pode ser a ação ou aquilo que te faltava para se entender melhor, para se autocompreender, ou ir para um clube de leitura, às vezes o próprio livro, né? Começar a ler livros que vão te trazer possibilidades de reflexões, vão te instigar, vão te provocar, e a sua própria história. E quem sabe, né, a biblioterapia é a terapia que você estava precisando e não sabia. Quantas pessoas são avessas à chamada terapia, ou quer seja um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas às vezes precisa. E quem de nós não precisa? Afinal de contas, ter com quem conversar, ter com quem fazer esse processo de reflexão, a própria biblioterapia em grupo ou separado, como bem colocou a Camila aí ao longo da entrevista, tem muitas possibilidades, e ela mesma colocou para a gente, não tem o certo e o errado, e não é o que eu estou falando ou deixando de falar, e aqui eu já vou parafrasear ela, citou o Buda aqui, não é o que a gente está falando, né? Vai testar, vai lá, testa, vai lá, confere, vai lá, sente. E dentro desse processo de sentir, né, vamos sentir aí os livros, as leituras, né? Tem tanto essa questão de ler também as redes sociais, com a pena de que a gente absorve tão pouco, né? Que a gente traz tão pouco para a nossa vida, ou às vezes a gente não consegue fixar, mas é uma possibilidade, por que não, né? Ler aquele livrinho que chega lá no seu portão, aquele panfleto, é uma forma de você também trazer conteúdo, de trazer conhecimento, palavras novas, até a própria bula de remédio, tantas coisas que a gente pode aprender, por que não? Né? Consequências, situações, até entender como é que funciona, mas muda, né? Muda a nossa vida, traz novo vocabulário. Quem sabe, então, não esteja faltando aí na sua vida, no seu cotidiano, a literatura clínica ou, às vezes, um biblioterapeuta. Vamos deixar mais informações sobre isso na nossa descrição para você que quer entender mais. Vamos colocar lá as redes sociais que a Camila disponibilizar para você conhecer um pouco mais o trabalho dela, entender e, quem sabe, abrir um espaço na sua vida para esse tipo de processo.